Você pode me acompanhar, por gentileza, ao livro de Gênesis, capítulo 22. E eu quero dar continuidade à série de mensagens iniciada, onde eu tenho procurado refletir sobre o tema A Sombra do Cordeiro. E hoje eu quero falar com você aqui sobre o substituto. Portanto, eu gostaria de ler Gênesis 22, do verso 1 ao verso 14. Você abra sua Bíblia, por gentileza, e o texto também já está projetado para nós aqui. Nesta reflexão, eu gostaria de dar mais um passo na compreensão da figura do Cordeiro no plano de redenção da humanidade. Essa figura surge no Antigo Testamento em cenas que, quando nós olhamos para elas, nós percebemos como elas apontam para Jesus Cristo e para a sua obra de salvação que se concretizaria no futuro. E hoje, então, eu quero olhar mais uma destas cenas com você. Eu vou ler, portanto, capítulo 22 de Gênesis, do verso 1 ao verso 14. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Até aqui apenas. Meus irmãos, Abraão foi chamado por Deus para um papel muito especial. Através dele, Deus traria à existência um povo que seria identificado como pertencente ao Senhor. O Senhor constituiria uma nação, um povo por meio da descendência de Abraão. E exatamente por isso,
Deus deu a ele um filho que foi gerado já na velhice de Abraão, quando ele estava com 100 anos e Sara com 90 anos. O texto de Gênesis mostra isso para a gente. A gente pode entender, então, que em torno deste filho havia uma expectativa muito grande, porque por meio desse filho, o único filho, um filho ligado a uma promessa, Deus traria à existência as coisas que havia falado a Abraão. Mas foi então que Deus pediu a Abraão algo totalmente inusitado. Ele pediu que Abraão oferecesse Isaque em holocausto. Um holocausto, você já deve ter ouvido essa palavra, mas deixe-me esclarecer para você o sentido disso. Era um tipo de oferta na qual o animal que era oferecido, ele era totalmente queimado ali naquele altar. Várias ofertas pertencentes ali à realidade do povo de Israel, do culto em Judá, eram partes que eram queimadas, uma parte era colocada fora do acampamento, mas no caso do holocausto não. O animal, na sua totalidade, seria queimado no altar e reduzido a cinzas ali naquela condição. Era uma oferta que estava associada à questão do pecado. Era uma oferta ligada a esse contexto de remissão de pecado. Esse costume, ele remonta a coisas muito antigas. Como nós vimos aqui na semana passada, lá no Éden mesmo, um animal foi morto. O próprio Abel, diz o texto, oferecia ali também ofertas do seu rebanho ao Senhor. Se você for lendo o livro de Gênesis, você verá que Noé, quando ele sai ali da arca, ele também ofereceu um holocausto ao Senhor. O que eu quero que vocês percebam? Não era uma expressão de culto nova para Abraão. Naturalmente, ele estava familiarizado com a ideia de um holocausto, tanto que não foi necessário que Deus lhe explicasse o que fazer. Tão logo a ordem fora dada, ele tomou logo as providências, fez as preparações com naturalidade. Cortou lenha, providenciou uma faca, providenciou fogo, ou seja, ele estava ciente dos elementos necessários para que aquela oferta fosse feita. O filho dele também, o Isaque, demonstrou conhecer os elementos necessários para um holocausto, quando ele perguntou para o pai: nós temos aqui a lenha, temos o fogo, mas e o cordeiro? Ou seja, ele também conhecia o que era um holocausto. O que era inusitado era o que Deus estava pedindo que fosse oferecido. Porque ali Deus pede então que ele oferecesse Isaque, o seu filho, como uma oferta naquele holocausto. Um filho oferecido a uma divindade como uma oferta era algo que ocorria entre as nações pagãs de Canaã. E esta foi uma das razões de Deus, o livro de Deuteronômio vai mencionar que essa era uma das práticas consideradas detestáveis por Deus, daquele povo. Era totalmente estranho para Abraão, então, o pedido que Deus estava fazendo. Totalmente estranho. Isso nunca esteve ligado ao culto ao Senhor. Esta sessão do capítulo 22, que nós começamos a examinar, se você prestou atenção nisso
no versículo 1, esta sessão começa esclarecendo que se tratava de uma prova, um teste. Deus não pretendia de fato que Abraão matasse Isaque, era um teste. Mas Abraão estava disposto a obedecer. Abraão estava disposto a obedecer. Ele partiu então com o seu filho, 2 dos servos, e eles vão lá para a região montanhosa de Moriá, conforme Deus havia orientado. Quando eles se aproximam do local, então, o texto não diz como, mas Abraão teve o discernimento de em qual monte ele deveria fazer aquilo, e ele então dá ordens aos servos para que eles ficassem ali, enquanto ele e Isaque iriam mais adiante para adorar, e depois voltariam. Ele dá direção a eles a respeito disso então. A gente nota que Abraão parecia supor, ou pelo menos esperar, que algo aconteceria e que seu filho voltaria com ele. A expressão dele aqui é: nós vamos até ali adorar e voltaremos. Ele parecia ter em mente que de alguma forma algo aconteceria e o filho voltaria com ele. No caminho, então, ele e seu filho estão juntos ali. Isaque carregava a lenha, Abraão levava o fogo e a faca, e Isaque faz aquela pergunta para o pai: onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, o texto sugere para a gente que foi uma resposta confiante, resoluta. Ele não fica embaraçado com a pergunta, mas ele tão somente diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu acho interessante nós olharmos para como a carta aos Hebreus interpreta esta convicção demonstrada por Abraão. Em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19, é falado sobre essa convicção que foi interpretada da seguinte maneira. Olha só Hebreus 11, a partir do verso 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. O autor aos Hebreus, ele interpreta o sentimento de Abraão naquele momento como alguém que olha para aquilo e fala assim: esse pedido que Deus me fez é complicado, mas ele confiava de que, de alguma maneira, aquele Deus que havia feito uma promessa de que aquele filho lhe daria uma descendência numerosa, e esse Deus não mente, não falha. Então, ele concluiu que Deus era poderoso para trazer Isaque de volta à vida. O que, em certo sentido, diz o autor aos Hebreus, aconteceu. Porque ele esteve prestes a tirar a vida de Isaque naquele sacrifício. Na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, a segunda parte do versículo, é dito que Abraão
creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Ele confiou que o Deus que lhe estava pedindo tal coisa era um Deus que tinha poder, se fosse o caso, para trazer seu filho à vida novamente. Porque esse também é o Deus que cria coisas novas a partir do nada, deu origem a tudo o que existe. Então isso, na verdade, serviu ali de calço para essa confiança de Abraão. E ele estava então decidido a obedecer à ordem de Deus. Lá em Gênesis 22, então, versículo 9 diz que quando ele chegou ao local indicado, ele construiu um altar de pedras e ajeitou a lenha sobre ele. Ele pega Isaque, amarra-o, coloca-o deitado sobre a lenha, e então ele pega a faca para degolar seu filho, e quando ele estava prestes a fazer, ele foi interrompido por um anjo que o chamou dos céus. E o anjo então diz a ele, versículo 12, que aquilo tratava-se de uma prova, e que Abraão tinha sido aprovado, tinha sido reconhecido ali como aprovado naquele teste. Abraão então, verso 13, ele vê um carneiro emaranhado pelo chifre num arbusto. Ele pega esse carneiro e ele oferece esse carneiro em holocausto em lugar de seu filho. Deus havia providenciado um substituto para Isaque naquele momento e aceitou a oferta daquele substituto em lugar então da oferta de Isaque. Abraão, enquanto caminhava com Isaque, ele responde a Isaque lá no versículo 7, versículo 8, na verdade, que Deus providenciaria um cordeiro. Essa fala de Abraão teve um caráter um tanto profético mesmo, acerca do que Deus realizaria. Vejam vocês que, no versículo 7, Isaque perguntou pelo cordeiro, Abraão disse que Deus providenciaria um cordeiro, no versículo 8, mas quando nós olhamos no versículo 13, nós vemos que Deus providenciou um carneiro. É um detalhe nesse texto que eu penso que merece um pouco de atenção também, porque o cordeiro era o filhote, era um animal jovem, no máximo até 14 meses, ainda fora da idade reprodutiva, bem mais dócil, que indicava com isso então uma certa pureza, e o que faria dele também um animal mais indicado ao sacrifício do holocausto. Mas quando Deus providenciou ali um carneiro, o que já é um animal adulto, em idade reprodutiva, e que pode tornar-se mais agressivo até em algum momento, e por isso talvez menos usado para o holocausto. Eu achei muito interessante uma consideração que ouvi a respeito dessa situação, porque parece que a expectativa de um cordeiro a ser providenciado por Deus permanecia em aberto. É como se aquele carneiro representasse um cumprimento parcial, provisório, temporário. O pleno cumprimento dessa expectativa se daria apenas quando Jesus Cristo, e cumpriu-se então, quando Jesus veio a este mundo, e é interessante nós lembrarmos
que ele foi reconhecido por João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De alguma maneira, Cristo, então, ele cumpre e ele atende àquela expectativa de uma provisão de um cordeiro de forma definitiva. Não é difícil nós pensarmos, identificarmos que aquela cena de Gênesis 22 aponta para Jesus Cristo. É Jesus o cordeiro substituto. É Jesus aquele cuja vida é oferecida em substituição à nossa. Houve uma ocasião em que, debatendo com os líderes judeus, Jesus disse, lá em João capítulo 8, versículo 56, numa discussão, num debate com líderes judeus, em João capítulo 8, versículo 56, Jesus afirma algo ali então, dizendo que Abraão exultou com a expectativa de sua vinda, ele a viu e se alegrou. Ele disse, olha, Abraão foi alguém que se alegrou com a expectativa da minha vinda. Teve prazer nisso. E certamente, quando nós olhamos para um episódio como este, vivido por Abraão e Isaque, não é difícil nós identificarmos que essa foi uma das vezes em que Abraão se alegrou com a expectativa do cordeiro substituto provido por Deus. O que a gente aprende com isso? Que lições nós podemos levar a partir dessa experiência de Abraão? Eu quero destacar duas coisas aqui hoje com vocês, que penso nós precisamos atentar. Quando a gente lê essa passagem, talvez o que mais salte aos olhos, fique evidente, é a questão da prova de fé a que Abraão foi submetido. Mas vamos avaliar que o que Deus pediu a ele era de fato pesado. Havia uma questão muito difícil envolvida naquilo que Deus pediu, mas tinha muitas implicações pessoais também. Não era simplesmente pelo fato de ser um filho, embora isso fosse crítico. Mas tinha muitas coisas envolvidas ali, expectativas tremendas. Tudo isso estava ligado tanto dele quanto da família. E naquela viagem então de 3 dias até a região de Moriá, muitos pensamentos complexos devem ter ocupado a mente de Abraão enquanto viajavam. Um deles, penso eu, o fato de nós nos depararmos, e ele estava diante de um momento assim, em que você se depara com a sua pequenez e finitude. De uma hora para outra, todas as expectativas e sonhos estavam desmoronando. A morte do menino, a morte do rapaz, acabaria com tudo. Como que a gente se sente de alguma maneira pequeno, impotente, quando a gente se vê diante de uma situação totalmente fora da nossa capacidade, do nosso controle. E de repente a gente perceber que tudo pode mudar por causa daquilo. Certamente isso tentaria o coração de Abraão com pensamentos de frustração. Certamente Abraão olhava para aquilo também
e ele estava diante da sua incapacidade de atender às exigências da justiça de Deus. O holocausto, como a gente viu, um sacrifício que estava ligado ao pecado. E agora Deus diz para ele assim: você vai oferecer o seu filho. De alguma forma, talvez ele pensasse: o meu filho pagará com a vida nessa situação. Mas Abraão, ele se submete a esse processo de Deus, porque Abraão já andava com Deus há cerca de 25 anos. Daí para mais, a gente não sabe a idade desse rapaz aí, 30 anos talvez, 40 anos talvez, de caminhada com Deus, porque esse tempo de Abraão vem de antes desse processo do nascimento do garoto. Ele andava com Deus há muito tempo, e ele conhecia o caráter de Deus, mas certamente aquele era o maior desafio que ele enfrentara até ali. De tudo que ele já havia andado com Deus, de todos os momentos, aquele era talvez o maior desafio que ele havia enfrentado. Mas uma coisa muito interessante para que nós pensemos é que quando nós, então, seres humanos finitos, pecadores, decidimos andar com Deus, nós precisamos também confiar de que Ele é maior do que a nossa finitude. Nós somos finitos, mas Deus é maior que a nossa finitude, que a nossa pequenez, que a nossa imperfeição. E Abraão, então, por isso, parecendo confiar muito nesse caráter de Deus que ele conhecia ali, e sabendo que Deus era maior que a sua finitude, ele se propõe então a seguir adiante, prestar o seu culto, confiando de que de alguma maneira o seu filho voltaria para casa com ele. Porque Deus é maior que a nossa finitude, que a nossa imperfeição. Para a gente caminhar com Deus, a gente precisa entender que Deus graciosamente é bem maior que a nossa finitude. Quando a gente olha para a história de Abraão, Abraão foi um homem que também cometeu muitos erros na sua trajetória. Mas ele confiou que Deus era bem maior do que os seus erros, bem maior do que os seus fracassos. E ele seguiu adiante para prestar o seu culto, sabendo assim: eu não sei como, mas sabendo o quanto Deus é maior do que as nossas imperfeições, eu confio que eu voltarei para casa com o meu filho. Tenha isso em mente. Quando você pensar nessa condição da sua vida, eu tenho certeza que você, como eu, é capaz de olhar para si mesmo. E se nós olhamos para nós mesmos e olhamos para o Senhor, a gente pensa: ah, Senhor, quão pequenos nós somos, quão finitos nós somos, incapazes, impotentes, quão imperfeitos nós somos. Mas lembre-se que você serve a um Deus que é muito maior que a sua finitude, que a sua imperfeição. E que a graça dele é muito maior, transcende a tudo isso. Lembre-se disso. E talvez você poderá caminhar confiadamente como Abraão e dizer assim: eu não sei como,
mas eu sei que eu vou lá prestar meu culto e eu vou voltar para casa em paz. A segunda lição que eu gostaria de apontar nesse texto é naquela resposta que Abraão dá a Isaque, quando ele diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Como nós já mencionamos aqui, Abraão andava com Deus há bastante tempo. E ele sabia o quanto o coração de Deus era gracioso. Pensem vocês, aquele homem já aí, como eu disse, há muitos anos, ele vinha provando a proteção de Deus em suas migrações. Desde que ele saiu lá da sua terra, da sua parentela, e decidiu seguir ao Senhor. Mesmo quando nesse trajeto ele fez escolhas ruins. Por exemplo, como quando ele diz que Sara era sua irmã, com medo de que alguém ali interessado nela o matasse. Mas Deus cuidou dele. Ainda que ele tenha cometido erros, Abraão foi capacitado por Deus ali para que ele derrotasse exércitos, derrotasse reis. Vocês se lembram que quando ele volta de uma dessas batalhas, ele encontra-se com Melquisedeque, e ele dá então ali dos despojos o dízimo a Melquisedeque. Abraão teve uma prova muito marcante também desse coração gracioso de Deus, quando Deus decidiu trazer um juízo sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra, e lá naquela cidade vivia Ló, sobrinho de Abraão. E Deus tira Ló daquela cidade. Ele sabia quanto Deus era gracioso. Além disso, ele sabia do caráter de Deus, como nós vimos aqui. Ele sabia que Deus não mente. Deus cumpriu exatamente a promessa de lhe dar um filho, mesmo quando tudo parecia improvável, porque ele velho, a esposa velha também, mas Isaque nasceu. Ele sabia que Deus cumpre o que diz. E se Deus havia dito que esse filho lhe daria descendentes e que dali surgiria uma nação, ele cumpriria isso. Então, quando Abraão diz: Deus providenciará o cordeiro, ele confiava em Deus para prover um livramento para o seu filho. E esse livramento veio na forma de quê? De um cordeiro que foi oferecido no lugar de Isaque. Essa experiência marcou não só a história de Abraão. Se você atentou lá para o capítulo 22, versículo 14, Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré, ou Jeová-Jiré, conforme a tradução bíblica que você usa aí. Que significa o quê? Deus proverá. E não apenas tem um lugar com esse nome, mas o texto vai dizer também que um ditado, um provérbio se estabeleceu entre o povo: no monte do Senhor se providenciará. É um ditado que tem um caráter salvífico, que tem um tom de salvação. Deus é aquele que provê salvação quando dela nós necessitamos. A experiência de Abraão marca a história
dessa maneira. E confirmou, então, que Deus tem sim um plano de redenção para salvar. Aquele carneiro que foi providenciado por Deus para ser morto no lugar de Isaque é uma representação de Jesus Cristo que foi enviado, segundo as palavras de Romanos 5, versículo 8, para morrer por nós. Deus providenciou uma salvação. O Cordeiro que hoje nos substitui é Jesus Cristo. O Cordeiro preparado, providenciado por Deus para a salvação é Jesus Cristo. E Ele salva todo aquele que nele crê. Nós podemos nos alegrar hoje tremendamente, porque quando nós somos confrontados com a situação da nossa finitude, do nosso pecado, da nossa condição, o Senhor providenciou então um substituto para nós também. E esse substituto é Jesus. Esse substituto é Jesus. De maneira que a nossa vida é poupada por causa da entrega dele por nós. A entrega amorosa do Senhor Jesus. Como esse texto diz, Ele enviou Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos, que você possa, que cada um de nós possa caminhar então com essa perspectiva, com essa consciência firme no nosso coração também. Nós um dia dependemos, ou ainda dependemos, vamos dizer assim, de uma salvação. E o Cordeiro de Deus, aquela salvação providenciada por Deus, foi Cristo Jesus. Se a sua vida, se a nossa vida estiver focada nele, nós também voltaremos seguros. Fechem seus olhos comigo, por favor. Eu quero orar junto com vocês, então, mais uma vez.